Boa tarde a todos e a todas. Nós trazemos um abraço daqueles que fazem a Casa Espírita um espaço de experiência. Então, todos nós procuramos, dentro da nossa experiência, escolher uma filosofia, uma doutrina de vida, uma religião que nos faz sentido. Agora nós temos no Brasil um núcleo científico e acadêmico chamado Saúde e Espiritualidade, que começa a produzir seus primeiros estudos. Isso fica na Universidade Federal de Juiz de Fora e junto com a Universidade de São Paulo, a USP, que é uma das melhores universidades das Américas, a produzir estudos sobre a mediunidade. Então saiu já um trabalho, não é conclusivo, né? Nós espíritas ficamos muito eufóricos, não é conclusivo, mas é algo que já demanda algum caminho para que os cientistas possam trilhar. Eles fizeram uma pesquisa interessante, eles pegaram 60 médiuns, que já tinham trabalhado, pelo menos, que trabalham uma vez por semana como médium em casa espírita de todo o Brasil, e eles fizeram uma retirada do material genético desses médiuns e também dos seus irmãos. Para quê? Para que as variáveis como cultura, carga genética, a questão de alimentação, isso fosse excluídos. E o sugestivo que houve, quase 80% de 13 genes, mesmo que seja da mesma família, um irmão não tinha em relação ao outro, que eram médiuns. E que esses genes, 80% dos médiuns tinham essa carga genética. Então, indicando que pode haver uma correlação entre aqueles que têm a mediunidade, uma característica no corpo físico, que é a questão do DNA. Então, isso é muito importante, são os primeiros estudos que se realizam no mundo científico, do mundo, estudando a mediunidade agora do ponto de vista do campo genético. Então, isso é muito bom. Algum momento ia chegar a isso. Mas o nosso estudo, nós vamos ver assim um pouco do desdobramento de uma palestra que eu dei aqui em setembro, sobre as leis naturais. Tratamos alguma coisa no seminário que fizemos antes do Carnaval, Seres Perfeitos, e a gente vai trazer aqui alguma reflexão. A casa está fazendo um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Olha, não há como compreender o que é o Espiritismo sem ler o Livro dos Espíritos. Espiritismo não está na cabeça das pessoas que aqui falam, ou que a gente ouviu dizer. Se a gente não lê e ter a nossa leitura, não vamos compreender o que é o Espiritismo para nós. Então, é o livro básico, aonde ele coloca os princípios, que a gente fala básicos do Espiritismo, e eles não estão todos no Livro dos Espíritos. Precisa também ler o Livro dos Médiuns, porque na segunda edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele tirou a parte de mediunidade que lá tinha. Então, a segunda edição, que é o que nós lemos e são traduzidos do Livro dos Espíritos, o campo de mediunidade não tem. Você tem alguns fenômenos anímicos, como dupla vista, êxtase. Lá na introdução fala-se de mediunidade, mas não tem um desenvolvimento. Então, por isso, para que a gente compreenda os princípios básicos do Espiritismo, temos que estudar as duas obras. A obra que vai nos dar uma visão de mundo, que o Livro dos Espíritos nos dá, e o Livro dos Médiuns, a relação com o mundo espiritual, com o mundo dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 partes principais. Ele tem uma introdução muito boa, tem uma conclusão, mas Kardec dividiu os assuntos em 4 partes. Na primeira, é uma relação nossa com Deus. Então ele vai falar sobre Deus, a existência dos Espíritos e a criação. Então nessa a gente vai situar
como o Espiritismo vê a nossa relação com o divino. A segunda parte vai tratar dos espíritos. Quem são os espíritos? A classificação dos espíritos, os mundos, como os espíritos habitam, a questão da reencarnação. Então está lá na segunda parte, que é a nossa relação com o mundo espiritual. A terceira parte é a nossa relação com o outro, com a sociedade. São as leis morais da vida, a questão da ética. A ética está ligada ao relacionamento. E a última parte, chamada das consequências, é a nossa relação com a nossa consciência. Então, assim, estabelece o Livro dos Espíritos um manual de relacionamento com Deus, com os espíritos, com a sociedade e conosco mesmo. Então, aqui a gente vai trazer o início dessa terceira parte, que é uma parte importante, que já passou da visão espírita de Deus, que a gente já cansamos de dizer aqui que Deus, na visão espírita, não é o velhinho lá em cima, não é a trindade católica de Pai, Espírito Santo e Jesus. Ela é diferente. Nós não sabemos o que é Deus, só sabemos que criou tudo isso e estabelece um equilíbrio na sua criação, e que nós estamos mergulhados no pensamento dele 24 horas. Então ele nos alimenta do estabelecimento do nosso equilíbrio espiritual, é o divino em nós. Passando pelos espíritos, que somos nós, né? Espírito para o espiritismo não é uma penada do outro mundo, somos nós, é aquilo que é semelhante ao Criador, que temporariamente nós estamos revestidos de um corpo próprio deste planeta. Bem, as leis morais, elas são estabelecidas e o foram de todos os tempos. E aqui nós vamos tratar de dois aspectos interessantes. Então, o que é que Kardec, que foi o fundador do Espiritismo lá na França do século XIX, ele estava pesquisando nesta parte do Livro dos Espíritos? Então ele está pesquisando como é dividida a lei natural da vida, como nós podemos entender, nós terráqueos, espíritos ainda dando os primeiros passos, que a gente se acha muito inteligente, né? Mas dentro da hierarquia dos mundos, da classificação dos espíritos, a gente tem mais básico. Estamos dando os primeiros passos na nossa consciência de ser espírito. Então, é um longo caminho. Estamos no jardim da infância e já nos sentimos doutores. E às vezes não temos nem a percepção dessa grandeza que é a obra divina. Ótimo, estamos dando os primeiros passos, tateando o que é espírito. Veja como o nosso início, que é essa divindade. Então, espíritos um pouco mais amadurecidos do que nós, a relação com a divindade é direta, é consciente. E isso é bom porque abre um campo primeiro de tirar um peso do que nós somos incorrigíveis e nos colocamos como no caminho de nos tornarmos perfeitos, que ainda não somos. Então ele estava estudando o que é a lei natural da vida, as características desta lei, a origem, o conhecimento dela, o que é o bem, o que é o mal e a divisão dessa lei. Então a gente vai dizer que a lei natural que o Espiritismo trabalha é uma lei de Deus e abrange tudo que existe no universo. Não tem a lei dos homens, a lei de Deus, que vai punir quem fez mal feito e premiar quem fez bem feito, do ponto de vista dos seus estatutos. Não, a lei de Deus é para tudo, é para a natureza, é a lei da física, da química, da biologia, tudo isso é lei divina. E é interessante que até a Idade Média era assim. Você tinha a filosofia natural, que hoje a gente chama ciências oficiais, né, as leis da ciência, e tem a filosofia, que era ligada à teologia. Depois as coisas se separaram. No Espiritismo não há esta separação.
A lei que rege as ciências é divina, como a lei que rege as nossas relações, que a gente chama de leis morais da vida, a ética do relacionamento. Então ele coloca lá que a lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então há leis falsas. As leis falsas, normalmente, são as nossas mal interpretações da lei divina, porque a gente se apropria das coisas com a intenção não muito boa e vamos dizendo, não, mas a lei de Deus é essa, ou seja, fazendo um ajuste nos nossos interesses. Esta é a que podemos chamar da falsa lei. Por isso que ele coloca o termo verdadeiro. E ele coloca algo que é importante na visão de que tudo da criação é eterno, não muda e é perfeito. Então, e agora a ciência mais do que nunca, quer fazer algo perfeito, vai estudar a natureza. Como é que a natureza se comporta? O que se chama hoje de ecossistema, que está sendo muito colocado dentro da área da informática, e agora com a tal da inteligência artificial, simulando e emulando o nosso pensamento, que vai ser um desafio para a nossa geração não mais. A gente já perdeu um pouco, né? A gente já não consegue, mas as novas gerações vão lidar com este desafio. Um desafio que nós ainda não estamos capacitados para lidar. Porque quando é que vamos definir o que é agora verdadeiro, real, do que é simulado, virtual? Dificílimo, a não ser que a intuição nos ajude. Então a gente espera que as novas gerações tenham um grau de intuição que não vai ser por nenhum mecanismo lógico, porque a inteligência artificial ela tem um caminho lógico que vai definir esse campo. Então ela é imutável a lei, porque se a lei muda, se a lei divina mudasse, ela criaria um problema grave de estabilidade no universo. Então as leis divinas elas servem para todos os tempos. Então ela é atemporal, não está determinada. Olha, nesse tempo certo era isto, ou errado era isto, aí depois isso evolui. Não, ela é sempre. E também ela não é local, não é para o planeta Terra, não, ela serve a todo o universo. Então o que é que isso nos traz? Que uma vez que a gente entende e compreende a lei divina, ela se estabelece em todos os tempos, em qualquer local. Isso já nos dá também uma fase da harmonia do universo. Aquilo que a gente vê algo desorganizado é porque o nosso olhar ainda não concebemos a lei divina. Aos poucos, como estamos no início da nossa carreira de espírito pensante, vamos aos poucos descobrindo essa lei. Por isso que uma das perguntas do Livro dos Espíritos, né? Como é que os espíritos foram criados? Aí a resposta, simples e ignorante. E a gente ficou mesmo assim, né? A simplicidade aí é a forma de pensar e a ignorância das leis divinas, que aos poucos, com as nossas experiências como essa que nós estamos passando, em corpos muito densos, perecível, cheios de cuidados que a gente tem que ter com ele, e a nossa experiência nos faz que este corpo tão real que a gente acha que nós somos o corpo. Você veja que como primitivo nós pensamos. A gente acha que a gente é o nosso corpo. Não. Nosso corpo é uma estrutura orgânica especial para captar aquilo que nós pensamos e executar aquilo que queremos. Então, a estrutura espiritual, ela não se confunde com a estrutura do corpo. Só se confunde nos espíritos ainda iniciantes, que acha que é uma estrutura orgânica perecível. Então a gente bota o nosso corpo para comer, coloca o nosso corpo para dormir, para aprender, para reproduzir,
Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de estágio 2, de 5 estágios que existem nos mundos da criação. Tem os mundos que estão sendo formados para dar condições de espíritos na nossa fase encarnarem. A gente chama de mundos em formação, já passamos por isso. O planeta Terra passou. Aí depois vem os mundos adaptados para que a gente, nosso nível de evolução, possa encarnar, que é chamado mundos de provas e expiações, provando-nos para que a gente tenha o despertar dessa consciência em relação às leis divinas, e expiação é um retorno a essas experiências ao qual nós fracassamos, nós escolhemos mal. Esse é o segundo nível. Aí vem o terceiro nível, mundos de regeneração. É um mundo intermediário, onde a ética já está bem mais desenvolvida do que a nossa. Aí já temos um passo a mais na nossa maturidade espiritual. Neste mundo de provas e expiações, que é adaptado ao nosso nível evolutivo, a gente só enxerga a si. A gente não partilha com o outro. Dificilmente a gente consegue partilhar nossa existência com o outro. Viver em relação ao outro, a gente ainda não consegue romper a barreira do nosso ego. Tudo é nosso. Tudo é nosso direito. Então é uma questão de identidade, de se afirmar como ser. Já no mundo de regeneração, não. A gente tem um problema. O outro já passa a ser uma necessidade nossa. Sem conseguir ajudar alguém, a gente não vai passar o dia bem. A gente fica preocupado. Hoje eu não consegui ajudar ninguém. É um problema no mundo de regeneração. A gente sai em busca do necessário para o outro, não agora no nosso estágio, que a gente vai em busca de satisfazer a minha necessidade. Já do mundo de regeneração, não. A gente sai procurando a quem ajuda, e ajudando de forma anônima. Aí vem ainda um outro grau, chamado mundo felizes. Olha, neste mundo feliz, já o termo já diz, as preocupações com que a gente passa não tem guerra, não tem competição. A relação com o plano espiritual e o plano material, ela é contínua, é clara, todo mundo vê os espíritos, todo mundo relaciona com o espírito, a vida é mais longa. E o que é que se faz nesses mundos? Ajuda os outros. Então, já superou a questão do ego, já superou a questão de procurar o outro agora é uma identidade tão grande que faz parte da estrutura mental, por isso que se relacionam pelo pensamento. Não há necessidade de articular palavras, é pelo pensamento. Então são espíritos do estágio chamados superiores, os bons espíritos habitam, como nós iremos habitar. É uma vida muito diferente. Ainda se utilizam de planetas para isso. Aí vem o último estágio que nós alcançamos. Aí não é um local, mas é um estado de espíritos. São chamados mundos celestes, onde habitam mentalmente os espíritos puros. Por que o termo é puro? Porque já foram purificados da impressão da matéria. Estes não têm necessidade de se identificar. Eles perderam a identidade pessoal. Por quê? Porque eles só fazem aquilo que a divindade pede para eles fazerem. Então eles não têm necessidade de dizer quem é você. Não, eles sempre estão em contato com o Criador. Esse nível, eles têm a consciência de Deus. É este que conhecem Deus perfeitamente. E são através deles que o Criador age. Então são construtores de mundos, de galáxias, de universos. Então são espíritos de uma extrema elevação que a gente não tem nem como concebê-los.
Então vamos entender que há todo um caminho evolutivo para nós. A gente só está iniciando. Então tem que nos dar o benefício da ignorância nessa evolução. Então essa harmonia que permeia o universo, tanto o universo material quanto o universo espiritual, moral das relações. E aí vem, olha, todas as leis da natureza são leis divinas, apropriadas à natureza de cada mundo e o progresso dos espíritos que o habitam. Então, um erro nosso não tem a gravidade de um erro de espíritos mais evoluídos, que também erram. Só os espíritos puros é que não falham mais. Mas os espíritos, até mesmo os superiores, ainda têm falhas. E é natural. Mas a cada nível evolutivo é dado o benefício daquilo que ainda não aprendeu. Agora, no momento que a gente aprende, nós temos as consequências. E que mais? Que todos nós vamos compreender a finalidade da lei divina. Então, aquilo que entendemos que é lei de Deus ainda é rudimento de espíritos iniciantes, ainda assim vendo só o reflexo da lei divina. Nós não temos ainda os atributos necessários para entender Deus, para entender da lei divina. Mas já conseguimos a base dela e vamos vê-lo hoje. Aí vem duas perguntas fundamentais deste parte do Livro dos Espíritos e de toda a doutrina espírita. Toda a doutrina espírita está assentada nessas duas questões. A 621 pergunta: aonde está escrito a lei de Deus? Que eu podia dizer na Bíblia, lá nas pedras, lá com Moisés, ou nos livros sagrados. Não, na consciência. E aí vem o primeiro desafio para nós. Se a lei divina está aqui na nossa consciência, a gente não precisa de ninguém para saber aquilo que o divino quer conosco. Para saber que quando nós formos tomar uma decisão, não precisa consultar a ninguém. Basta consultar a nossa consciência, porque lá está o registro de como caminhar com Deus. Então, no Espiritismo, a responsabilidade do que se faz é nossa, é individual. Nós somos o que somos pelas nossas decisões e não porque os outros nos influenciaram. Nós estamos no mundo de provas e expiações porque vamos ser provados. E por quem? Pelas circunstâncias de um mundo como este e por aqueles que falharam na sua experiência anterior, vem nos induzir ao erro, quando também nós podemos induzir o outro ao erro. Quando a gente falha, não é um problema só nosso, é o mau exemplo que a gente dá. Então, quando a gente faz a mínima contravenção nas leis humanas, nas leis divinas, o problema não é só nosso, não. A gente leva conosco mais alguém. Quem? Aqueles que não estavam suficientemente conectados com a sua consciência. E aí vem aquelas narrativas da própria Bíblia, a narrativa das músicas da vida, que diz: se a gente quiser falar com Deus, se tranque no quarto e converse com a sua consciência. Daí, não precisa ir a nenhum lugar santo, nem reservar um dia da Semana Santa, nada. Apenas conversar conosco mesmo, com a nossa consciência. Por isso que é uma pergunta importante que nos liberta e ao mesmo tempo nos aprisiona. Liberta de circunstâncias às quais nós nos apegamos. Para falar com Deus eu vou com uma roupa diferente, eu tenho para um local diferente, eu tenho que acessar uma pessoa que normalmente é um conversador com Deus. No Espiritismo não, é sua consciência, é você com você mesmo. Se resolva,
E às vezes a gente bate a porta do centro espírita para resolver o nosso problema. Não. O centro espírita é local de esclarecimento dessas questões. Olha, o problema é teu e você pode resolver. E qual é a solução para o meu problema? Consulta a sua consciência. E como é que eu faço? Você tranca no quarto e vai rezar. Ore para Deus e peça a iluminação e virá. É uma questão particular sua. Mas esse negócio, não gostei não. Sim, porque a gente terceiriza, a gente faz os nossos problemas e terceiriza a solução. Não há problema, o nosso nível é este. A gente tem que estar com os pés muito no chão para o nosso nível. Por quê? Porque espírito do nosso nível acha que é perfeito, que só ele é certo, né? Assim, teve um problema, o certo sou eu. O normal é isso. Quando a gente encontra uma pessoa que sempre se acha errada, é uma pessoa que está com um problema. O normal é isso. Eu não sei se as nossas e os nossos psicólogos daqui, não é? Mas a gente sempre se acha certo. Há um problema? Não. É o nosso estágio. Agora o outro vai inserir dúvidas em nós. Porque aí vem a crítica do outro, né? Mas eu acho que você não está. Aí quando insere uma dúvida, faz a gente refletir. E nessa reflexão a gente diz, poxa vida, eu não tinha me percebido assim. Olha o crescimento agora. Olha agora a gente ter a necessidade do outro. Que o outro vai nos dar a medida até onde o nosso ego pode ir. Porque matar o nosso ego agora a gente fale, né? A gente vai precisar dele. Mas a gente já começa a trabalhar que existe mundo fora da nossa mente. O mundo do outro, tão interessante quanto o nosso. E aí a gente vai começar a ser desafiado a começar a se interessar pelas grandes realizações que cada um tem. Então, na consciência, todas as vezes que nós somos consultados, e principalmente as casas que têm consultas, atendimento fraterno, com as pessoas que vêm e olha, está ficando complicado. Sei aqui na casa se tem atendimento fraterno, tem. Os casos que estão chegando. E não é à toa que saiu agora a divulgação pelo SUS que a quantidade de pessoas afastadas por problemas emocionais, mentais, depressão, disparou. Eu não vi ainda a estatística para ver pelo etarismo, né? Se está afetando mais aos idosos, às crianças, que tipo de gênero. É bom a gente mergulhar depois. Isso é um indicador. Por quê? Há uma questão da casa espírita. A gente tem a casa espírita, porque nós espíritas somos muito poucos no Brasil e no mundo, né? A gente aí é 1%, está para sair o novo censo, já passou 5 anos que era para o resultado ter saído, mas nós espíritas em quantidade não somos muitos, mas os princípios espíritas são maioria no nosso país. A identidade com a reencarnação, com o espírito e mediunidade, mais de 50% acreditam, e a gente só tem 1% de espírito, que é o mais importante. Mas há uma coisa que eu estou realmente matutando. Às vezes batemos a porta da casa espíritas como o último porto seguro que a gente imagina. Depois que tudo não tem jeito, aí a gente corre para a casa espírita. Aqui tem que dar um jeito, porque essa turma aí lida com os espíritos, e os espíritos podem dar uma solução a essa história. Numa situação como nossa sociedade está vivendo, muita ideia suicida, porque o suicídio não é só tirar a vida do corpo, mas quando a gente começa a negar a própria vida, o próprio bem-estar nosso, caindo em caminhos muito complicados, nós começamos a ser ação de saúde pública. A casa espírita é uma ação de saúde pública, porque aqui nesse momento não estamos mexendo com os celulares da vida. Nós estamos num ambiente que o plano espiritual utiliza para começar a terapêutica espírita, na nossa consciência, que é o principal ponto de acesso para nosso estabelecimento
do nosso equilíbrio, porque no mundo como este, e espírito como nós, nos equilibramos fácil. Eu vinha meditando do caminho para cá, sobre a lei da vida, porque eu falo demais, já passou metade do tempo, e no caminho eu vi algo assim, que eu disse, meu Deus, um carro vinha, tinha outro parado, vinha uma moto querendo passar entre um carro e outro, a moto acelerou, porque daria, o outro carro não deu colher de chá, acelerou também para imprensar a moto no carro em relação ao outro, e eu freiei e disse, vai morrer esse cara aí da moto, porque se vai bater no outro carro, cai para cá, eu já mudei de faixa para não passar por cima, quer dizer, eu vi toda uma cena. O cara da moto foi muito bom, conseguiu segurar e depois foi atrás do outro carro e Deus sabe o que foi que aconteceu. Se tiver armado ali ia ter uma tragédia. Eu disse, assim, o que é que leva a gente a ver uma situação? Não, porque ele está todo errado, ele vai se quebrar agora. E é assim que nós somos, olha, numa questão de trânsito, né, que é o brasileiro. O brasileiro é o trânsito que mais mata no mundo. E quem já foi na Índia vê o que é um trânsito. Ainda bem que é menos ruim do que o trânsito do Espinheiro. O trânsito do Espinheiro não tem no mundo pior, né? Você vai dar uma volta ali no quarteirão, você leva uma hora. Então, a esta questão de um mundo que vivemos, precisamos estar muito alerta, porque é uma fração de tempo, podia acontecer um acidente daquele, quem estava no veículo ia dizer, não, ele se quebrou porque ele estava errado, mas aquilo ficou na consciência dele, e isso vai lhe induzir mais à frente, porque não vai ter que ter acesso à lei divina, a ressarcir essa dor de consciência. Porque o que é a nossa dor de consciência? É quando nós somos conscientes que infringimos a lei divina que aqui está. Bem, mas nós, ainda iniciantes, vamos precisar de referências, porque só acessar a nossa consciência a gente pode acessar e não compreender direito. E aí vem a pergunta 625, a segunda mais importante. Ora, qual o tipo mais perfeito que Deus, a lei divina, ofereceu ao homem, nós encarnados, para lhe servir de guia e modelo? Aí a resposta é: vede Jesus. E aí Kardec faz uma explicação dizendo: Jesus é para o homem aqui é a linguagem do século XIX, quer dizer, o ser humano encarnado no planeta Terra, viu? O tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Ele é guia e modelo para a gente neste planeta. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Jesus nos ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Porque ele, Jesus, estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu neste planeta. É uma visão bem cristã, mas não nos deixa, então, um marco, porque Jesus é um modelo e guia para esta humanidade terrena, porque ele encarnou aqui. Ele passou pela situação que nós passamos enquanto encarnados, num planeta como o planeta Terra, de provas e expiações, ou seja, espíritos bem iniciantes, bem favorecidos do seu ego, e a doutrina que ele ensinou é a base da lei divina, é o máximo que a gente pode compreender da lei de Deus no estágio que nós estamos. Não pode nos exigir mais do que a ética cristã para o nosso nível, que seria uma maldade exigir da gente um nível de perfeição que nós estamos longe de atingi-lo, só ia nos dar frustração e, quando não, revolta. E aí vamos ver alguns pontos para a gente evoluir. O bem e o mal são absolutos para todas as pessoas? Como é que a gente pode distinguir o bem do mal? O bem
é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que nos afasta dela. Mas só a resposta. Se eu quero saber qual é a diferença do bem e do mal, você vai dizer: o bem é o que está de acordo com a lei de Deus, e mal que está contra ela. E qual é a resposta? A pergunta 621. Onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, tudo que nos afasta da nossa consciência, a gente está contra a lei. Tudo que a gente faz de acordo com a nossa consciência, não a do outro, a nossa, estamos dentro da lei de Deus. Então a solução dos nossos problemas está conosco, está em cada um. O problema é que a gente não gosta da resposta da nossa consciência, porque é muito chata a resposta dela. Ela sempre é do contrário. Aí a gente não gosta. Aí a gente vai contar as coisas pelo metade para um amigo, para dizer que a gente está certo. Se for um amigo mesmo, uma amiga mesmo, vai dizer que não está. A resposta dos nossos problemas está na nossa consciência. Não precisa consultar a ninguém. E temos um guia modelo. Quando a gente tiver em dúvida da resposta, aí assim, o que é que Jesus fez nessa situação? Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Como a lei está na consciência, nós vamos carregar para onde andarmos o certo que fizemos e o errado também. Pode estar encarnado, desencarnado, reencarnar, vamos sempre levar esse patrimônio das nossas ações. E no momento que a dor de consciência for muito pesada, danou-se, a gente vai ficar preso ao passado, só remoendo, e o pior, querendo se castigar. Não, eu quero. E aí a gente começa a compreender, porque em determinadas culturas ou em determinados momentos da nossa existência, a gente diz: errei, castigue meu corpo. Por quê? A gente prefere o castigo no corpo, uma boa, na minha época, hoje não pode dizer isso, né? Porque lá em casa, já contei aqui, é proibido, até hoje eu não suporto olhar uma sandália havaianas, ninguém está aqui calçando ela não, né? Porque ficava gravado aqui nas minhas costas, havaianas, eram umas tatuagens que mamãe gostava de fazer na gente. Hoje não pode, né? Proibido. Bem, então a gente quer a punição no corpo, por quê? Porque a gente não consegue ajustar a nossa consciência. Porque ajustar a consciência dá trabalho, dá várias encarnações, e o nosso orgulho não se dobra. Pode castigar o corpo, porque eu não vou mudar, meu orgulho vai continuar. E aí vai chegar um momento que vamos ter que dobrar um pouco o nosso orgulho, porque as próprias experiências da vida vão nos levar a isto. Não está tão arrumado esse negócio, né? Tirou da responsabilidade dos outros aquilo que somos, e nós assumimos a nossa. E aí o respeito que nós temos que ter com as decisões de cada um. Temos que respeitar muito a consciência do outro. E a lei humana está começando a olhar isso, né? O direito do outro, a consciência do outro, a responsabilidade do outro. Então a gente está começando a se preparar para um mundo de regeneração que rezamos que daqui a 1000 anos pode ser que a gente comece a entrar, né? Porque andaram marcando tempo aí de 50 anos, 50 anos não dá para nada. Para o que somos, 50 anos não vai resolver muito não. Vai botar uns milênios aí. O que mais a gente pode ver? Veja que eu estou indo na frente. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinado por Jesus, porque ele resumiu, né, a lei. Tem um bocado de lei, ele resumiu. Aí a resposta é certamente essa máxima, mas veja que resposta. Encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário, vocês podem negligenciar, como já o fazem hoje. Ou seja, não basta saber que Jesus disse: amam uns aos outros, mas tem que botar em prática. Aliás, a lei natural compreende
todas as circunstâncias da vida. Veja como o Livro dos Espíritos, essa versão de 1860, antecipou-se. Há de que fazer a coisa certa não é só em relação ao outro, mas em relação ao mundo que nós vivemos. Já era ecológica, desde cedo. Olha, a todas as circunstâncias da vida. E essa máxima se refere apenas a um aspecto do amor em relação ao outro. E a gente, sim, mas não resumiu toda a lei divina? Ele disse, sim, mas tem muito mais coisas ainda. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muita porta aberta a cada um interpretar como quer. Então joga a gente para o campo da experiência. Aí ele continua. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Isso é Kardec. Kardec era muito sistemático. O negócio dele era arrumar as coisas. Aí diz, que você pensa se eu dividir a lei em 10 partes? A gente já sabe que Kardec quer chegar, né? Compreendendo as leis sobre a adoração. Aí ele separou, né? A lei do trabalho, da reprodução, conservação, destruição, a sociedade, o progresso. Olha o francês aqui, ó, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Isso foi a divisão que Kardec propôs aos espíritos. Porque a gente pensa que o Livro dos Espíritos é uma pegadinha. Já começa pelo título. É o livro acerca dos espíritos ou é o livro que os espíritos como autores? Kardec deixou essa dubiedade. Ele gostava dessas coisas assim. Ele disse que ele não foi o autor, por isso que ele disse que é dos espíritos. Mas o livro é sobre os espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, e as suas relações. Aí a resposta é: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Ou seja, a resposta é: Kardec, você quer fazer na doutrina espírita uma relação com a lei de Moisés, que é o pensamento nosso ocidental. Qual é a referência ocidental para a gente? A filosofia grega e o cristianismo, lido pela Igreja Católica, é o que nós vivemos hoje, né? Quando a gente fala de cristianismo, a nossa matriz é a matriz católica. Já estamos em fase de mudança, né? O Brasil, em 2030, já vai ser um país evangélico. Então, a nossa cultura vai começar a mudar. Os próximos 50 anos já vai ser uma outra visão de cristianismo. Os primeiros estudos já estão saindo acadêmicos sobre isso. Então, ele disse: Kardec, você está fazendo uma relação com a lei de Moisés. E pode abranger todas as circunstâncias da vida. Isso é que nos interessa aos espíritos. Ou seja, pode dividir do jeito que quiser. Agora, vai abranger todas as circunstâncias da vida? Porque tem que ser total. A lei divina, ela é ampla. Ou seja, as circunstâncias deste planeta, a lei que você está falando, ela abrange. Aí ele diz, pode segui-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto. Ou seja, nós espíritas, a gente tem que ter cuidado com a linguagem. A resposta dos espíritas é: você pode usá-la, mas isso não é absoluto. Não vá tomar isso como a verdade eterna, como a gente toma. Aí a gente vai dar uma palestra como essa: a lei divina é dividida em 10 partes. Não, isso é uma questão só que Kardec colocou. E os espíritos podem segui-la, mas isso não tem nada de absoluto. Pode aparecer outras formas. Como não tem os demais sistemas de classificação, porque classificar Deus, do nosso ponto de vista, é muito temerário, né? Que depende sempre do ponto de vista sobre o qual alguma pessoa considera sobre um determinado assunto. Aí a gente vai se degladiar em discussões a respeito disso ou daquilo, sem necessidade. É o ponto de vista de cada um a determinado assunto. Aí ele diz, a última lei que você cita é a mais importante, a justiça, amor e caridade. É por ela que a humanidade pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, é uma resposta interessante. Você, Kardec, dividiu em 10, porque se você quis fazer uma aproximação com a lei de Moisés, porque você está dando um direcionamento
do espiritismo em direção à doutrina cristã, que é a base do espiritismo. A ética espírita é a ética cristã. Por quê? Porque Jesus era o guia e modelo para a nossa identidade em relação com Deus. Mas ele diz, a última é a mais importante. E aí, vamos lembrar, dentro da nossa cultura, que nós somos, a nossa cultura é uma linha judaico-cristã, onde estamos inseridos. Se a gente vai com essa conversa lá para o Oriente, danou-se. Lá a visão é outra, não é? Boa parte dos países é ligada a Buda. Aliás, a gente chega a tomar um impacto, porque a referência a Buda é tão forte que quando a gente vê a nossa referência em relação a Jesus, quase que não tem Jesus, porque lá é estátua, forma de ser, templos, é muito ligado a Buda em determinado país, outros a outras denominações. Então, aqui está o decálogo, que nos estudos bíblicos são 9. 10 já são invenções do catolicismo. São 9. Quando você vai fazer um estudo bíblico, em teologia, na academia, só aparece 9, né? Mas a gente trabalha com 10. E eu marcar, e tem. Não terás outros deuses diante de mim, isso aqui 1600 anos antes, né? Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, lembrar do dia do sábado para sacrificar, honra teu pai e tua mãe, as descendência, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, porque a mulher naquela época é tida como coisa, como propriedade, o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma, ou seja, as coisas que pertenciam ao próximo. Veja que é uma visão bem na linha masculina, né? Totalmente, né? Mas é da época, né? É da época que contamina hoje. Aí por que eu marquei não matarás? Porque nos estudos acadêmicos bíblicos vai se estudar a forma da lógica da época. Então, naquela época, bem lá atrás, o pensamento oriental, porque o Velho Testamento foi escrito no pensamento do Oriente, não do Ocidente, da cultura grega. O Velho Testamento é na cultura do Oriente. Da cultura do Oriente, quando você vai analisar algo, você pega um meio, ou seja, o mais importante na cultura do Oriente é a metade da história. A conclusão não é o mais importante, como é a nossa cultura atual. Então, você pegando em 9 mandamentos, o do meio é o mais importante nos estudos, e aí é o não matarás. Interessante, né? Umas coisas mudam. Já, onde é que está o decálogo de Jesus? As bem-aventuranças. Mas a bem-aventurança só tem 9. 9 se a gente só ficar no quinto capítulo de Mateus. Mas se for um pouco mais à frente, a gente acha a última. Aí forma 10. Aqui já sou eu forçando, né? Mas vamos lá, está valendo. O que é que tem de diferente? Bem-aventurados a tradução melhor é felizes. Estou trazendo porque é a nossa cultura de bem-aventurados para quem fez catecismo. Mas é felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espíritos pessoas que têm a humildade. Felizes as pessoas mansas, pacientes. Felizes aqueles que estão aflitos por causa das questões do mundo, porque serão consolados no mundo espiritual. Jesus já remete uma felicidade fora deste mundo de provas e expiações, que nós não vamos encontrar felicidade neste mundo. A gente pode ter um cheiro dela, mas felicidade plena não. Onde é que a gente vai ter felicidade plena? Nos mundos felizes. Já está no nome. Uma escala maior.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, ou seja, quer a justiça, porque serão saciados no outro mundo. Os misericordiosos que olham para o outro, os puros de coração, os que não têm más intenções. A gente tem que ver que na época de Jesus e antes, os órgãos do corpo, ele tem uma relação com sentimentos. Então, estômago, às vezes é tido como tripas, o coração está ligado com os sentimentos, sentimento de intenção. Tem um dicionário até sobre isso. Os que promovem a paz, ou seja, o que sentam para ajustar, que não faz a discórdia. Os que são perseguidos por causa da justiça humana. E aqueles que foram perseguidos, por aqueles que disserem todo mal contra vós por causa da minha ética. Ou seja, a ética de Jesus, se a gente for empossá-la, a ética cristã, vamos ter problemas nesse mundo. Se a gente está numa existência dizendo eu não tenho problema algum, está tudo bom, então porque está tudo errado. Porque se formos cristãos, a gente vai estar em situação difícil. Porque vamos ser muito provados, e sendo provados a gente vai reagir como cristão, e agindo como cristão fica meio como peixe fora deste mundo, vamos sofrer muito atropelos. Então, se a gente está numa vida tranquila, tem algum problema, vamos procurar arruinar essa existência sendo cristãos. E a última, que a gente acha é: bem-aventurado aqueles que não ficar escandalizados por causa desta ética. E aí vem Kardec com as 10 dele. Lei da adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei da sociedade, progresso, igualdade e liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Isso é uma visão de Kardec, de um pensador francês do século XIX, por isso que está aí o lema da Revolução Francesa. Então, vocês estão estudando agora, tenham essa visão, que essa lei Kardec propôs, os Espíritos disseram, fique com a última, mas é uma forma de Kardec. E como Kardec é muito esquemático, a gente procura ver que esquema poderia estar lá na cabeça de Kardec. E a gente fez esse esquema, né? Aí fui eu, né? Aonde é que está as leis morais? É quando Kardec trabalha os 2 capítulos, as leis divino-natural e a lei da adoração, é a base das leis morais. Inclusive a lei da adoração, não sei se vocês já passaram, ela tem as 4 primeiras questões do capítulo, é a síntese da filosofia de Aristóteles, do método aristotélico. Está lá, bem claro. Coincidência ou não, né? São coisas que a gente vai... Aí depois que ele trata nesses 2 capítulos sobre o geral das leis morais, ele entra nas 4 leis que determinam o que somos, como encarnados. A lei do trabalho. E aí vem uma revolução. Trabalho na visão espírita, que é dado pelos espíritos, é toda atividade útil. Se tivermos uma atividade inútil, mesmo que a gente encare aquilo como trabalho, no ponto de vista espírita, não é trabalho. E muitos trabalhos que fazemos, que é tido como inútil no mundo nosso, mas é útil em relação ao outro, é trabalho do ponto de vista dos espíritos. Aí vem a lei da reprodução. Então, isso serve para nós encarnados, ser encarnado, né? Porque o espírito não reproduz sem ser encarnado. Lei da conservação e a lei da destruição, que funciona em planetas como o nosso. Então, Kardec começa dando uma visão geral da lei divina e mostra como nós estamos situados no mundo de provas e expiações, o nosso caso.
Aí depois ele vai falar do relacionamento humano, a leis na sociedade. Então ele fala de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Está faltando um item do lema da Revolução Francesa, que é a fraternidade. Kardec aborda no final. Aí ele deu a causa, as leis morais, a forma geral, para o espírito encarnado, a lei da sociedade, que aqui dá para você fazer uma sociologia espírita, por aqui, e o fim dessa história. Aí tem o capítulo Lei de Justiça, Amor e Caridade, e a perfeição moral que ele botou em outra parte, que ele tirava e botava na primeira edição num canto, depois na outra, e aí você fecha o estudo das leis morais. E os Espíritos disseram, essa lei de justiça, amor e caridade é a mais importante. E como eu posso aferir que eu estou sendo justo, amoroso e caridoso? Quando a gente vai ler o que é uma perfeição moral para este planeta. Porque a perfeição moral para os outros estágios de espíritos já é bem, bem diferente. Porque é fácil a gente saber a nosso estágio evolutivo. Por exemplo, se ele estiver desencarnado lá pelo mundo perambulando, aí, quem é você? Eu sou Emanuel, que eu vim lá do planeta Terra. Você já sabe que é uma pessoa de prova e expiação. Por quê? Porque ele se identificou na sua personalidade. É típico de mundos de prova e expiação. Eu sou fulano tal, minha carteira, identidade e tal. Se você pegar no mundo feliz, porque eu estou pulando o mundo de regeneração, que é muito transitório. Se eu pegar o mundo feliz, quem é você? Ele não vai falar de si, ele vai falar da sua coletividade. Que para ele em si não é referência. Ele só é referência dentro do coletivo. E se perguntar a um espírito puro, quem é você? Ele diz, não sei quem eu sou. Por que você não sabe quem eu sou? Porque eu perdi minha identidade. Eu só faço aquilo que Deus quer que eu faça. Então, eu não tenho querer. Você pode me chamar do jeito que seja. Qual foi o nome que a gente deu a Jesus? Deus. A gente é que tornou Jesus Deus, dada a identidade dele com o divino. Não teve problema algum. Foi o alcance que a gente teve. Na visão espírita, a gente já diferenciou. Mas entende porque as pessoas dizem, Jesus é Deus. Às vezes a gente diz, não, na visão espírita Jesus não é Deus. Cada um tem sua visão. Olha, ele está tão integrado ao divino, que a nossa visão de planeta de provas e expiações, a gente entende dele como Deus, porque ele só faz a vontade de Deus. Mas ele não é Deus. É criação divina. Está aqui o esquema da lei divina. E a gente tem uma visão na linha judaico-cristã e espírita, que Yahvé, o Senhor, teu Deus, como ele disse, eu sou teu Deus, você não vai procurar outro, e eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão, e vou colocá-lo você na cabeça de todos os povos. Até hoje tem, os judeus esperam isso. E às vezes a gente fica, como é colocar Yahvé na cabeça de todas as nações? A ideia de Deus único, que é o patrimônio que os judeus trouxeram. E aí vem Jesus, o nosso modelo e guia. Amarás a Deus, continuou Deus, mas agora ele introduziu mais variáveis nessa equação de relacionamento. Então você vai amar Deus sobre tudo que existe, sobre o teu querer, sobre as coisas que você pensa que quer, mas também ao próximo. Já introduziu o próximo, que é o próximo degrau de evolução nossa. Saber amar o próximo como a nós mesmos, na mesma identidade. E aí vem o resumo da lei espírita, que é: fora da caridade não há salvação. E que caridade é esta? Não é dar do que nos sobra, mas é dar do nosso eu para o outro, do que temos de melhor para o outro. Salvação de quê? E a gente quer salvar sempre o nosso ego, sempre o eu, mas aqui com o outro a gente consegue um salto evolutivo. Então a gente vê que essas
três questões da época da humanidade podem ser resumidas. Na primeira, lei da justiça, a qual Yahvé trouxe, não, é sempre negativo, não faça, não matarás, isso é a justiça, a base. Jesus trouxe o amor, amarás ao próximo como a si mesmo, e a última parte da caridade veio o Espiritismo. Então, por isso, a lei de amor, de justiça, amor e caridade, como fechando o vínculo da visão judaico-cristã. E Jesus, a gente identifica ele com Deus, porque ele diz: eu e o meu Pai, que ele não chamava de Deus, somos uma única pessoa. Por quê? Porque ele dizia: eu não faço aquilo que quero, eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer.